Como você sabe, a filosofia pode ser dividida em 3 áreas principais: ética, ontologia e epistemologia. A ética indaga qual seria a melhor forma de se viver. Afinal, o que a vida tem que ter para ser boa? Já a ontologia indaga o que nós somos. O que é esse mundo em que vivemos essencialmente? E por fim, a epistemologia quer saber se o conhecimento é confiável. Mas também, como é possível nós conhecermos? O que é conhecimento para começo de conversa? Bem, é claro que nós queremos descobrir qual a melhor forma de se viver. O problema é que, para podermos decidir qual seria a melhor forma de se viver, antes teríamos que saber o que nós somos. Afinal, como você saberia o que você deve fazer neste mundo se você nem sabe o que você é? Mas, por outro lado, como nós vamos saber o que nós somos? Pois mesmo que tivéssemos uma hipótese muito boa, o problema é como poderíamos confiar nesse conhecimento? Ou seja, antes de podermos decidir qual a melhor forma de se viver, teríamos que saber o que nós somos. Mas para saber o que nós somos, teríamos que ter uma via confiável do conhecimento. E é nada menos do que tentar resolver esses 3 problemões da filosofia que a gente vai fazer nesse vídeo. Ou seja, primeiro a gente vai tentar encontrar uma via confiável do conhecimento, para que a partir dela a gente possa tentar formular uma hipótese do que nós somos e a partir disso também encontrar qual seria a melhor forma de se viver. Para tanto, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira, a gente vai reconstruir qual é o problema do conhecimento. Afinal, como a gente poderia resolver um problema sem conhecer o problema? Para que daí, então, na segunda parte, baseado na filosofia do alemão Arthur Schopenhauer, nós possamos, como ele mesmo dizia, decifrar o enigma do mundo. Quer dizer, seria a partir desse decifrar do que nós somos que poderíamos tentar entender o que deveríamos fazer, ou seja, qual seria a melhor forma de se viver. Por fim, na terceira e última parte do vídeo, eu vou falar sobre algo que nos interessa aqui hoje, sobre a principal obra do Schopenhauer, chamada O Mundo como Vontade e como Representação. Na filosofia, conhecimento é entendido como sinônimo de experiência no geral, ou seja, tudo aquilo que você experiencia durante toda a sua vida se transforma em conhecimento para você. Mas como o fenômeno do conhecimento sempre exige uma relação necessária entre algo que conhece e algo conhecido, um sujeito e um objeto, sempre estamos trancados no interior do nosso próprio conhecimento, da nossa própria experiência. Pois veja, da mesma maneira que, por um lado, nós podemos dizer que conhecimento é aquilo que nós experimentamos, por outro lado, nós podemos dizer que a nossa experiência é aquilo que conhecemos. Nós experimentamos conhecimento. Ou seja, o que é tudo isso que nós experimentamos? Tudo isso que nós experimentamos é conhecimento. Digo isso porque assim nós podemos entender que o nosso modo de experimentar a existência parece exigir essa relação entre sujeito e objeto. Então, quando eu digo que nós não conseguimos olhar de fora da nossa experiência, isso significa de uma perspectiva externa à relação sujeito-objeto. Quer dizer, uma perspectiva externa para que nós pudéssemos saber se o que nós experimentamos é o que parece ser, se o que nós experimentamos é real ou, por exemplo, mero produto mental dos nossos cérebros. Em outras palavras, a única maneira de confirmarmos se o que conhecemos é confiável seria a partir de uma perspectiva externa que pudesse confirmar se o que nós conhecemos é o que parece ser, se o que experimentamos do objeto enquanto sujeitos confere a realidade verdadeira do objeto.
Mas mesmo que conseguíssemos algum meio de obter uma perspectiva externa, sei lá, talvez através de algum tipo de tecnologia que ainda não existe, ainda assim não poderíamos confiar. Sabe por quê? Pois no exato momento que obtivéssemos uma perspectiva externa, essa perspectiva externa estabeleceria uma nova relação de conhecimento, onde essa perspectiva externa se tornaria um novo sujeito, um novo algo que conhece. E o primeiro sujeito e objeto se tornariam ambos objeto desse novo sujeito. Eles seriam um novo algo conhecido, ou seja, a perspectiva externa seria o sujeito da relação abaixo que ela estaria tentando confirmar. Como disse Yuval Harari, quando derrubamos os muros da nossa prisão interior e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio de uma prisão maior. Então, nem vale a pena cogitarmos tentar obter uma perspectiva ainda mais externa. Sei lá, talvez de uma tecnologia ainda mais potente, pois recairíamos no mesmo problema, já que para que haja conhecimento é sempre necessário essa relação entre algo que conhece e algo que é conhecido. Quer dizer, parece ser impossível a gente conseguir confirmar se haveria algum conhecimento confiável. Tá, mas então como Schopenhauer decifra o enigma do mundo? Vou explicar. Para decifrar o enigma do mundo, nós precisamos saber o que as coisas são essencialmente. E para entender o que as coisas são, nós precisamos superar a dificuldade da relação sujeito e objeto. Então, veja, se a dificuldade reside em que o sujeito nunca consegue saber se o que ele conhece do objeto é ou não verdadeiro, pois o sujeito sempre está trancado no interior do seu próprio modo de experimentar, de conhecer, e preste muita atenção agora, a única maneira de saber o que o objeto é seria ser o próprio objeto. Cara, olha que sacada interessantíssima. A única maneira de saber o que alguma coisa é seria sendo a própria coisa. Então voltemos a indagar o que é o mundo e respondamos dizendo: a única maneira de saber o que é o universo seria sendo o próprio universo. E aqui nós temos que lembrar que nós, humanos, somos tão parte do universo quanto qualquer outra, já que nós somos constituídos pelas mesmíssimas propriedades: matéria, forças, energia. Não há separação real entre homem e natureza. A única coisa que separa o homem da natureza são as palavras. Ou seja, uma vez que nós e o mundo somos constituídos pelas mesmíssimas propriedades, deve haver algum sentido em que ser nós é ser o mundo mesmo. Quer dizer, deve haver algum sentido em nossos corpos em que ser nós é idêntico a ser o mundo em sua realidade genuína. Afinal, concluir o inverso seria estipular uma clivagem arbitrária entre nós e a natureza. De tal maneira, como disse Schopenhauer, podemos compreender a natureza a partir de nós mesmos, e não, ao contrário, nós mesmos a partir da natureza. Que é normalmente como se faz na prática científica, onde se tenta entender o que nós somos a partir do universo, e não como propôs Schopenhauer, tentar entender o universo a partir de nós mesmos. O que é meio óbvio se você pensar no sentido de que nós só podemos entender o mundo através dos nossos corpos, através de nós mesmos, ou seja, nós mesmos vêm antes.
O Schopenhauer ironiza dizendo que muitos físicos se esquecem de si mesmos em suas equações. Enfim, se não há separação real entre nós e o restante do universo, poderíamos então tentar entender o mundo a partir dos nossos próprios corpos. Mas nem tudo são flores. Quando vamos tentar nos conhecer, nos tornamos objetos de nós mesmos. Quer dizer, os nossos corpos se tornam objeto do nosso conhecimento, trazendo de volta aquela mesma dificuldade. Mas agora, no entanto, é diferente. Não estamos mais investigando os objetos fora de nós, conhecidos através dos nossos órgãos da percepção, mas apenas a nós mesmos. E como diz o Bernardo Kastrup, um dos comentadores de Schopenhauer, a sensação de apenas perceber o universo que nos cerca é bem diferente de ser o universo. Então, vamos analisar mais uma vez essa relação entre sujeito e objeto, porém agora nos atendo a apenas aquilo que é objeto no corpo do sujeito. Recordemos que os objetos são justamente as coisas conhecidas pelo sujeito e que conhecimento é aquilo que ele experiencia. Aqui estamos falando do sujeito humano, que tem 3 formas principais de experimentar, ou seja, de conhecer: a percepção, 5 sentidos que captam dados físicos do mundo através dos órgãos sensoriais, o pensamento, as nossas abstrações racionais e a imaginação, e os sentimentos, as nossas emoções, o puro sentir em nossos corpos. É interessante aqui notar que apenas os dados da percepção são materiais. Pensamentos e sentimentos são ambos imateriais. Bem, vejamos agora cada uma dessas formas respectivamente. A percepção nós já descartamos, pois ela sempre nos oferece apenas objetos, mesmo agora que estamos investigando apenas a nós mesmos e não o restante do mundo. Pois, como eu disse, o próprio corpo do sujeito se torna objeto de conhecimento do sujeito. Assim, nós não temos como confiar se o nosso corpo é como ele parece ser. Por isso, desses 3 modos de conhecimento, temos que descartar de vez a percepção. Nos sobraram o pensamento e os sentimentos. Comecemos analisando o pensamento. O que é um pensamento? O pensamento é não mais que um reflexo daquilo que você percebe. Por exemplo, se você percebe uma pedra, você pode pensar sobre aquela pedra. Não apenas a imagem da pedra, imaginar a pedra, mas você pode pensar na palavra pedra, pensar sobre o que significa uma pedra, pensar sobre a pedra do jeito que você quiser. Do mesmo modo que quando você vê um pássaro, você pode pensar sobre esse pássaro. Qualquer coisa do mundo que você vê, você pode pensar sobre aquela coisa. Você pode pensar sobre o que antes percebeu. Sim, é claro que você também pode pensar sobre coisas que você não está percebendo agora. Por exemplo, agora eu posso pensar numa baleia sem estar vivenciando neste exato momento uma baleia. E aí você poderia dizer: eu nunca vi um elefante cor-de-rosa, mas eu consigo pensar num elefante cor-de-rosa. Sim, mas aqui você está imaginando, e a imaginação é um tipo especial de pensamento, onde, na verdade, o que está acontecendo é não mais que você está misturando 2 percepções que você já teve, a do elefante e a da cor rosa. Ou seja, o pensamento é sempre um reflexo daquilo que você está percebendo agora ou percebeu em algum momento anterior. Ou seja, se a gente não podia confiar na percepção, muito menos no pensamento, que por ser um mero reflexo da percepção, tem uma chance muito maior de ser um conhecimento distorcido, tal como todo reflexo. Em outras palavras, o pensamento também é objeto do sujeito. E se quiséssemos ser ainda mais específicos, o pensamento é um reflexo do objeto. Ou também poderíamos entender que a percepção nos oferece objetos externos e o pensamento nos oferece objetos internos. Bem, então,
nos restou apenas as emoções, o puro sentir em nossos corpos. E é aqui que está o pulo do gato. Veja, quando você percebe alguma coisa, estabelecendo uma relação entre sujeito e objeto, entre você e aquilo que você está percebendo. Tal como quando você pensa em alguma coisa, também estabelecendo uma relação entre sujeito e objeto, entre você e aquilo que você vê no seu pensamento. Mas quando você sente, eu te perguntaria, onde está o teu sentimento? Você pode abrir um corpo nas menores porções possíveis e você nunca vai encontrar um sentimento. E também não, é claro, nenhum pensamento. Mas o fato é que, enquanto os pensamentos se tornam objeto para o sujeito, tal como acabei de explicar, os sentimentos, conforme explicarei a seguir, não. Presta atenção agora. O lance é que, quando nós sentimos, é como se nós nos tornássemos aquilo sentido, extinguindo a relação entre sujeito e objeto. Vou repetir. Quando você sente, é como se você se tornasse aquilo que você está sentindo. E se você se torna aquilo que você está sentindo, isto extinguiria a relação entre sujeito e objeto. Quando você sente, há apenas subjetividade, ou seja, há apenas sujeito sem objeto. Portanto, os sentimentos seria o sentido em que ser nós é ser o mundo mesmo. Nós vivemos em um mundo onde coisas acontecem e nós percebemos essas mudanças, certo? A percepção dessas mudanças é mais ou menos o que o Schopenhauer chamava de representação. Nós podemos entender representação como aquilo que o nosso cérebro representa a partir daquilo que nós percebemos do mundo. Você percebe dados sensoriais do mundo externo que, depois de captados pelos seus órgãos perceptivos, são processados em seu cérebro. O resultado desse processamento é a imagem mental que você chama de mundo, aquilo que você experiencia todos os dias. É algo próximo disso, o que o Schopenhauer chamou de representação. Então, se o mundo percebido é representação mental, é claro que a gente não pode confiar nesse conhecimento. Pior ainda, como já dissemos, o pensamento, que por ser um reflexo da representação, seria representação da representação. É nesse momento que o Schopenhauer se faz uma grande pergunta. Seria esse mundo que nós experimentamos tão somente representação? Em outras palavras, nós experienciamos esse mundo como se fosse apenas um filme da percepção passando em nossas cabeças? E a resposta, como você sabe, é não, pois nós não apenas percebemos e pensamos este mundo, respectivamente a representação e a representação da representação, mas também o sentimos. Quer dizer, além de experienciar, através da percepção, esse mundo em constante mudança, nós também sentimos essa mudança. Veja, conforme o seu próprio corpo, que é uma parte do universo, vai mudando, conforme as mudanças do próprio universo, você vai sentindo uma necessidade de fazer certas coisas a fim de oferecer a manutenção adequada ao seu corpo, não é mesmo? A fim de se manter vivo. O interessante aqui é notar que você sabe disso não apenas através do pensamento, racionalmente, mas você sente isso. Inconscientemente, inclusive. Inconscientemente, você sente uma vontade de viver. E foi daqui que o Freud barganhou a sua noção de inconsciente. E se o Freud é o pai da psicologia, o Schopenhauer seria o avô. Ou seja, segundo Schopenhauer, o mundo não seria apenas representação, mas também vontade. Não por nada, a sua obra principal, dividida nessas pequenas duas bíblias, intitula-se
o mundo como vontade e como representação. O ponto aqui é que se o mundo é dividido em vontade e representação, sendo a vontade sinônimo daquilo que sentimos, da nossa vontade de viver, o que se transfigura em nós através das emoções, nessa dicotomia entre vontade e representação, nós não podemos confiar na representação, pois a representação sempre nos oferece objetos, pois representar ou conhecer é sempre estabelecer essa relação entre algo que conhece e algo conhecido, diferentemente da vontade, onde quando nós sentimos, nos tornando aquilo sentido, extinguimos a relação entre sujeito e objeto, extinguimos a relação entre algo que conhece e algo conhecido. Em outras palavras, a sua vontade de viver não é algo separado de você, não é objeto do seu conhecimento. Você conhece essa vontade diretamente, pois você é essa vontade de viver. Ou ainda em outras palavras, a única coisa que não muda é o fato de que tudo constantemente muda, certo? Então, para entendermos o que é o mundo, deveríamos compreender o que é essa mudança, o que move essa mudança, o que move o movimento. E dado que o mundo, para nós, não é apenas representação dessa mudança, mas também vontade, nós experimentamos de dentro o segredo dessa mudança. Veja, quando nós falamos em movimento, normalmente queremos nos referir a aquilo que nós vemos fora de nós. Mas sentir a motivação seria como experimentar esse movimento que nós vemos fora de dentro. É como conhecer o âmago desse movimento observado. Portanto, segundo Schopenhauer, a essência do mundo seria uma espécie de motivação, uma vontade cosmológica que coloca o mundo em movimento. Essa vontade seria aquilo que move o próprio movimento. E por mais esotérico que isso possa, quem sabe, lhe parecer, veja que na própria ciência, na física, há um conceito muito parecido, o conceito de energia, que é um conceito metafísico da física. A partir do conhecimento científico, nós podemos entender a energia como algo essencial no universo. A partir da perspectiva da física, nós podemos entender o universo como pura energia. É porque existe energia que o mundo existe. É porque existe energia que o mundo acontece. No entanto, dificilmente um físico vai conseguir dizer o que é energia. Certamente ele consegue explicar os efeitos da energia, tal como você não consegue explicar o que é um sentimento, embora você consiga muito bem explicar os efeitos daquilo que você sente. Então, se a gente identificar a vontade schopenhaueriana ao que se entende por energia na física, o lance aqui é que, embora nós não consigamos explicar o que é energia, nós compreendemos ela da maneira mais familiar possível, através do que nós sentimos. Em outras palavras, tal como nós não conseguimos explicar o que é um sentimento, mas apenas os seus efeitos, nós compreendemos da maneira mais familiar possível o que são esses sentimentos? Através das nossas emoções. Emoção, como a própria palavra diz, energia posta em ação. Aqui nós podemos voltar àquela questão inicial de que, para sabermos qual seria a melhor forma de viver, antes teríamos que saber o que nós somos. Mas para saber o que nós somos, antes ainda, para começo de conversa, teríamos que saber se, mesmo que obtivéssemos uma hipótese muito boa, se poderíamos confiar naquela hipótese, se poderíamos confiar naquele conhecimento. E olha só que bacana, até aqui nós encontramos duas possíveis hipóteses que resolveriam esses dois problemões da filosofia. Nós encontramos uma maneira de confiar num conhecimento e também encontramos, a partir disso, uma maneira de entender o que é o mundo. Ou seja, encontramos boas hipóteses para a questão da ontologia e para a da epistemologia. Então agora nos restaria apenas a questão da ética. Se a essência do mundo seria uma vontade, então teríamos que nos basear nisso para decidir qual a melhor forma de se viver. Conforme explica o Schopenhauer,
Essa vontade seria uma vontade cega e insaciável, que se perpetua sem ter uma finalidade. E parece que é isso mesmo o que está acontecendo. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos apenas coisas acontecendo, mas não temos como saber ou como dizer se haveria alguma finalidade em todo esse movimento que é o mundo. E tal como a física tem demonstrado, parece que é isso mesmo, não precisa haver um propósito maior para que as coisas aconteçam. Elas apenas acontecem em direção a lugar nenhum. Como a física tem demonstrado, é apenas um desenrolar energético, choque de matéria com forças, mas sem ser necessário alguma finalidade embutida. É claro que a vontade em nossos corpos tem a finalidade de nos manter vivos, mas o fato é que a própria vida em si, sendo apenas mais um movimento do universo, não parece ter uma finalidade externa a ela mesma. Então, se a essência do mundo seria uma vontade cega e insaciável que não sabe o que quer, é daí que o Schopenhauer desenvolve o seu conceito de negação da vontade, que de maneira bastante geral significa você não ser escravo das suas próprias vontades, que de maneira geral significa você não ser escravo de si mesmo. Ou seja, seria negando as nossas próprias vontades que poderíamos encontrar uma liberdade maior em viver. Pois do contrário, conforme explica uma das belas metáforas do filósofo, a vida será um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio, isto é, entre o desejo de ter alguma coisa que ainda não se tem e o tédio que advém depois de possuí-la. Se não nos livrarmos da escravidão imposta pelas nossas próprias vontades, a vida será marcada por um desejo constante que causa sofrimento. E quando esse desejo é satisfeito, resulta num marasmo entediante. Portanto, a experiência humana seria uma luta constante entre esses dois estados opostos, o que refletiria a natureza insatisfatória do próprio universo. Eu sei que, se talvez você não conhecia Schopenhauer, esse vídeo pode ter sido bastante denso, então quem sabe seja interessante você revê-lo. Como dizem, a repetição é a mãe do aprendizado. Hoje eu fiz um sobrevoo geral sobre o que eu expliquei. À medida que eu for gravando mais vídeos, eu gostaria de deixar mais claro o quanto esses conhecimentos são mais nuançados e podem ser mais aprofundados. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como a física, como o viés científico atual entende o mundo, desde os estranhos fenômenos em escala quântica ao abismal universo astronômico de bilhões de anos-luz. O objetivo final dessa série de vídeos que estou planejando gravar, explicando o que é o mundo de uma perspectiva filosófica e científica, é que você entenda que há muitos preconceitos embutidos na maneira comum, contemporânea, de compreender o mundo, assim como todas as épocas tiveram, para que depois você possa se posicionar criticamente, podendo decidir qual seria a melhor maneira de você dedicar a sua existência, não sendo mais uma mera vítima do absurdo compartilhado coletivamente.